Deixe sentar, amados irmãos. Um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aquele que reina para todo e para... Mas esse sempre foi devagar. Vou começar de novo. Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aquele que reina para todo e para sempre... Mas foi amém de novo. Na Bíblia, tem 3 episódios. Preste bem atenção, porque é nessa introdução que você vai se encontrar na palavra desta manhã. Na Bíblia tem 3 episódios em que pedras são elementos fundamentais, ou diríamos, são o principal. Quais são esses episódios? Primeiro, aquela mulher adúltera, que quase foi apedrejada se não tivera sido a intervenção de Jesus. Vocês lembram bem desse episódio, né? Aquela mulher foi pega em adultério, e a lei, né, dizia que se a mulher fosse pega em adultério, isso aí até é uma injustiça, porque e o cara que estava com ela? Por que também não foi apedrejado? E você sabe que até hoje, naquela região, ali no Afeganistão, aquela região, ainda tem essa lei. Algumas mulheres são apedrejadas, né, consideradas impuras, prostitutas. E aquela mulher foi pega em adultério, isso conta o Evangelho de João, e ela estava ali sendo julgada pelos seus acusadores. Quando Jesus chegou, eles disseram, olha, e era uma pegadinha para Jesus, disseram, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que é que tu diz? Aí Jesus estava numa situação muito difícil, sabe por quê? Se ele dissesse assim, apedreja, a lei diz, sabe o que ele ia dizer? Olha aí, ó. Isso aí diz que prega o amor. Aí lá Jesus estava enrolado. E se Jesus tivesse dito assim, não façam isso, não façam isso. Aí ele diz, contra a lei, manda prender ele, porque ele está contra a lei. E Jesus, usado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele olha para a galera e diz, quem de vocês não tiver um pecado, comecem a tirar a pedra. Agora eu desafio vocês a dizerem o que Jesus fez em seguida. Vocês têm que estudar a Bíblia, irmão. O que Jesus fez logo que ele disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele começou a escrever no chão. Começou a escrever. E o que será que Jesus escrevia? Vários tipos de pecados. Ele deve ter colocado lá adultério, mentira, falsidade. E aí foi colocando. E o pessoal foi lendo e disse, eu estou daquele. Largou a pedra e foi embora. Eu sou aquele, largou a pedra e foi embora. E diz a Bíblia que ficou só Jesus e a mulher. E a mulher disse, e tu, que não tens pecado, não vai atirar a pedra? Jesus disse, não vai, mas não... Aí está o segredo da coisa. Nós não estamos isentos de pecado, nenhum de nós, eu, pastor, ninguém aqui diga assim que não peca. A Bíblia diz, se você disser que não peca, você é o quê? E já está pecando. Agora, o grande problema, sabe qual é? É que quando nós somos perdoados, nós não devemos pecar mais. Principalmente aquele pecado que você cometeu. Segundo episódio que fala de pedra, está lá em Atos dos Apóstolos. Foi quando Estevão, que foi considerado o primeiro cristão, a Bíblia o considera como o primeiro cristão a morrer por testemunhar de Jesus. Ele foi apedrejado, e sabe quem comandou o apedrejamento de Estevão? Um rapaz chamado Saulo de Tarso.
que mais tarde ele vai se converter ao cristianismo e se tornar o maior missionário da história. Interessante, não é? Então, esse é o segundo episódio em que nós encontramos pedras como fator principal. Mas há um terceiro episódio em que nós também encontramos pedras. Foi quando Josué, obrigado, irmão. Josué, ele recebe de Deus uma ordem, e o Senhor fala a ele, nós vamos ver isso lá no capítulo 4, eu vou ler o capítulo 4, quando Deus diz para Josué: Josué, quando terminares de passar o Jordão, que vocês vão chegar em Jericó, para ultrapassar a cidade de Jericó e tomar, né, a terra de Canaã, você vai separar um homem de cada tribo, e esse homem vai atravessar o rio. Olha aí, querido, a tarefa mais pesada fica para a gente. E esse homem vai atravessar o rio carregando uma pedra. E quando todos passarem, eles vão colocar essas pedras aonde estavam os sacerdotes e a arca, para que fique um memorial, para que todas as pessoas, ao passarem, lembrem-se que o rio secou por intervenção divina. Eu nunca fui no Jordão, mas a gente pesquisa, e eu gosto muito daquele pesquisador adventista, e ele traz muita história legal para a gente, e diz que ainda hoje tem as pedras que foram colocadas por Josué a mandado de Deus. Vamos ver o capítulo 4. Capítulo 4 de Josué. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolhe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tire 12 pedras do meio do Jordão, do lugar aonde os pés dos sacerdotes ficaram parados, onde estava a arca, e que levem essas pedras e as depositem no lugar que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra. Cada um levando sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, preste atenção aí, irmão, isso é bacana. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras, papai? Vocês vão dizer: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. E estas pedras serão para sempre. O que está escrito na sua Bíblia aí? Memorial aos filhos, perpétuo. Algumas versões ainda tem, né? Perpétuo, ou seja, nunca irá acabar. Como memorial perpétuo aos filhos de Israel. O nosso tema hoje é pedras que falam. Cadê aí o rapaz? Vou botar aí o meu tema, pedras que falam. Tá lá, isso. Eu quero só pedras que falam. Tem aí pedras que falam é o nosso tema desta manhã. Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que esta palavra
venha de encontro às nossas necessidades. O nosso desejo, Pai, é aprender, é crescer, é chegar à estatura de um varão perfeito. Por isso nós saímos das nossas casas e viemos até o Teu santo templo. E aqui o Espírito de Deus vai nos capacitar a aprender com a Tua palavra. Por isso nós oramos ao nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a palavra, eu sempre gosto de contar um casozinho que acontece com a gente. Eu fui ministrar em uma igreja no centro-oeste do país e é um congresso de igrejas batistas. E não era só para homens nem para as mulheres, mas para igrejas de modo geral. E naquele congresso havia um senhor, um empresário até bem sucedido na região, mexia com soja, com essas plantações. Ele era o famoso amigo da igreja. Você sabe o que é o amigo da igreja, amigo de Jesus? São aquelas pessoas que não se convertem, mas gostam da igreja, gostam do pastor, gostam dos cultos, contribuem, e ele contribuía muito, ele tinha uma situação econômica boa, né, naquela região de Anápolis ali, e ele contribuía com a igreja, sempre que a igreja precisava, as igrejas precisavam, ele sempre estava ofertando, ele era um homem bom, mas ele nunca havia feito uma decisão genuína aos pés de Jesus. E depois que os fatos aconteceram, ele comentou comigo, né, e foi até interessante, se alguém for tocado por essa minha palavra, eu estou disponível. Ele me convidou para um jantar. E era um jantar numa churrascaria chique, porque a gente que não é muito ligado a essas coisas, né, eu pelo menos, né, eu sou bastante simples quanto a isso. Eu sou de família humilde, família simples, e apesar de pastorear uma igreja com grandes empresários, uma igreja bem conceituada na cidade, e o pessoal costuma dizer que é a igreja dos ricos lá, né? A primeira de Nova Marabá é a igreja dos ricos. E aí eu brinco e digo, o maior rico aqui sou eu, que sou pastor da igreja. Se a igreja é dos ricos, eu sou pastor Lauro, quem é o mais rico? É o pastor. E eu digo assim, eu sou o mais rico. Aí o pessoal olha assim para mim e diz, não, pastor, mas tem um irmão fulano de tal. Eu digo, não, você não descobriu, é rico da palavra, rico da graça de Deus, né? Porque de dinheiro eu não tenho, não. E esse empresário me convidou, mas a esposa dele e minha esposa, para a gente ir num jantar. Isso depois do caso acontecido. E eu fui com ele numa churrascaria boa, comemos, e aí ele disse para mim, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor sabe, eu não era crente. E toda vez que eu ia a uma igreja, que alguém me convidava, que eu ia, vou em muitas igrejas, gosto de ajudar, acho bom, acho bonito os cânticos. Eu dizia uma coisa antes de entrar na igreja: nenhuma palavra vai mudar meu pensamento. Nenhuma palavra vai tirar o que eu tenho como conceito na minha vida. Ou seja, aquele homem já entrava armado na igreja. Ele já entrava preparado para não ser tocado pelo Espírito de Deus. E diz que aquele congresso que ele foi participar, as igrejas estavam promovendo ali, ele esqueceu. Diz que ele entrou tão empolgado, né? Pastor diferente, tinha um grupo musical muito bom lá cantando, era um movimento bacana, bonito, estava muito bonito. E diz que ele entrou tão empolgado
que ele esqueceu de dar aquela sua palavra. Nada vai mudar o meu pensamento, nada vai tocar o meu coração. E diz, irmãos, que naquela noite em que foi pregada a palavra, e eu falava naquela ocasião sobre, o tema estava envolvido com a história de Nicodemos, a visita de Nicodemos. E aquela noite, quando ministrava aquela palavra, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse para mim: pastor, eu só convidei o senhor para esse jantar, para lhe dizer, hoje eu aceitei Jesus como meu Senhor. O que eu quero dizer para você, não se arme. Você veio para esse congresso, deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no teu coração. Deixe Deus falar na sua vida. Porque isso pode ser o momento do teu genuíno encontro com Deus para a sua vida e a sua salvação. Então nós vamos falar sobre essas pedras que falam. E o texto diz que Deus diz a Josué para que eles pegassem pedras e colocassem como que um memorial perpétuo ao Deus de Israel, para que todas as pessoas que ali passassem pudessem ver. E eu fico pensando naquela ocasião, quando aqueles meninos, iam ali para o Jordão pescar, banhar, fazer alguma coisa nesse sentido, e quando eles olhavam aquelas pedras, eles perguntavam aos pais: pai, por que está aparecendo aquelas pedras ali? E os pais, os avós, os antepassados, iam sempre dizendo: naquele lugar, Deus fez um milagre. O que é um memorial? O que é um memorial? Memorial, meus irmãos, é uma marca, memorial é uma lembrança que edificamos para que outros conheçam nossos atos. O que é o memorial, pastor? Memorial é uma marca, é uma lembrança que nós edificamos para que outros conheçam nosso feito. Um exemplo interessante é o memorial a Juscelino Kubitschek em Brasília. Não sei quem já visitou esse memorial lá. O irmão Machado, com certeza, ele é viajante, e outros irmãos aqui, certamente, se não visitaram, quando forem a Brasília, não deixem de visitar o memorial a Juscelino Kubitschek. É muito legal, é um tipo de um museu que conta a história de Juscelino, que Juscelino foi praticamente aquele que desenvolveu aquela região, aquela região centro-oeste ali de Brasília, e ali tem um memorial onde conta a sua história, onde está contando a sua história, o que ele fez. Muitas coisas interessantes ali. Por exemplo, tem um violão que o Juscelino gostava de dedilhar algumas canções, e diz que a canção predileta dele era aquela: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria, Inclusive tem a letra da música que ele gostava de dedilhar no violão. Outra coisa que eu achei interessante lá foi o carro que ele usava, tipo um Galaxy. Alguns jovens aqui não vão nem lembrar o que é Galaxy, Eram antigos carros que conduziam as autoridades, Outra coisa interessante, que ali está também os restos mortais dele, bem no centro. E tem uma flecha no telhado do prédio, que com o mover da terra, quando dá meio-dia, aquela flecha ela joga um raio de sol bem em cima, aonde está o caixão com os restos mortais de Juscelino. Achei interessante aquilo. Eles fizeram de maneira que quando quando a terra, que quem gira é a terra, ela faz o movimento, naquele horário, está ali aquele raio de sol. Interessante, o engenheiro foi muito bem
foi bem sábio em fazer aquele manejo. Então, ali está um memorial, ali está uma lembrança. E memorial é isto. E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos erguer memoriais em nossa vida. Diga comigo, precisamos erguer memoriais em nossa vida. Que memoriais são esses, pastor, que nós precisamos erguer em nossas vidas? Precisamos erguer memoriais de gratidão. Você precisa ser grato a Deus, irmãos. Você precisa entender que tudo que nós temos e somos foi dado por Deus. Tudo. Estou dizendo tudo, irmão. Você tem uma casa? Foi Deus quem te deu. Ah, pastor, mas eu trabalhei dia e noite, mas foi Deus que te deu saúde para te trabalhar. Tudo. Você tem filhos? Quantos têm filhos aqui? Foi Deus quem te deu o filho. Foi Deus quem te deu. Você tem uma esposa? Ame sua esposa, porque foi Deus quem te deu. Ontem eu estava fazendo um jantar na casa de Pedro, acompanhado dos seus pais, e eu comentava para eles que eu sou muito grato a Deus pela esposa que tem. Nós já estamos mais de 37 anos casados. Quando casamos, a minha esposa ainda não tinha 18 anos, ela estava com 17 anos e um pouquinho, e foi preciso a permissão dos pais para que ela pudesse casar. E eu brinco sempre com ela, né, e com o meu sogro, que eu digo que eu levei ela para acabar de criar ela. E eu sou muito grato à minha esposa. Eu agradeço a Deus, porque ela tem paciência comigo. Porque pense um homem enjoado. Pastor, se eu é enjoado, eu sou podre. E não riam não, que vocês também são. Vocês são também. Pensa uma coisa, meu irmão. Nós não somos aquela florzinha que nós pensamos que somos, não, aquela florzinha de Jesus. Nós temos nossos problemas. Nós temos nossos estresses. Nós temos os nossos maus costumes. E sabe quem atura tudo isso? Ainda bem que não tem nenhuma mulher ouvindo aqui, né? Sabe quem atura tudo isso? Adivinha? Adivinha, irmão? Pode falar, não tem medo não. Quem que atura tudo isso? É a sua mãe? É a esposa, irmão. A mãe não quer nem saber. Ela dá graças a Deus quando a gente sai de casa. A gente só vai lá de visita. Mas é a esposa que cuida. Ame sua esposa, agradeça a Deus. Quantas vezes você já se levantou, se ajoelhou do lado da sua cama, colocou a mão e disse, obrigado por essa mulher. Quantas vezes você já fez isso? Sabe uma coisa que me deixa assim eufórico de falar sobre isto? É quando eu lembro que uma mulher, ela abandona tudo por amor ao seu esposo. É, irmão. Eu tenho 3 meninas, vou apresentar hoje numa música à noite. Pense um homem que ama as filhas, sou eu. Eu sou paizão. Eu amo minhas filhas e sempre fui assim muito chegado a elas. Sempre procurei dar de tudo que podia para o conforto das minhas filhas. Mas chegou um dia em que as minhas filhas disseram assim, pai, obrigado por tudo. Mas agora eu vou viver com esse rapaz. Eu falo isso chorando, porque você não sabe o quanto nós amamos nossos filhos. E uma filha chegar e dizer para o pai, pai,
eu agora vou viver com este rapaz. Ela deixa tudo, ela deixa o conforto de casa, ela deixa o seu abraço, ela deixa tudo por amor a você. E sabe o que ela espera? Sabe o que uma moça espera? Sabe o que sua esposa espera? Ela não quer carro novo. Contei para o irmão que quando nós completamos 37 anos, 33 anos de casados, eu havia há algum tempo feito alguns negócios, vendi algumas propriedades que eu tinha, e tinha uma boa poupança. E eu disse, eu vou gastar esse dinheiro com a minha esposa. E nós passamos 15 dias passeando no Nordeste. Pense uma viagem legal, hotelzão bonito. Saímos do Nordeste, passamos em Marabá, o avião desceu em Marabá. Num dia, trocamos as malas, botamos roupas de frio, e no outro dia pegamos o avião para a Serra Gaúcha. Passamos 12 dias na Serra Gaúcha. Quando nós voltamos, na garagem da nossa casa, estava um carro. Só de equipamento nesse carro eu gastei, eu acho que uns 12 mil reais. Só de equipamentos. Para deixar um carro lindo para ela. E disse a ela, esse é o teu presente. Sabe por quê? Porque você me atura e me ajuda esse tempo todo. Irmãos, ela agradeceu. E sabe de uma coisa? Sabe quantos quilômetros ela rodou nesse carro? Ela não, porque quem andou mais foi eu e as filhas. Ela não chegou a andar 10 mil quilômetros no carro. Hoje esse carro ainda está lá na minha casa, hoje é da minha filha, nós vendemos, e ele tem 22 mil quilômetros rodados, 2014. E sabe o que ela me disse? Ela disse, Washington, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero luxo, eu só quero que tu me ame. Sabe o que nossa esposa espera da gente? Que a gente ame verdadeiramente ela. Ela quer que você demonstre isso com carinho, com delicadeza. Eu aprendi isso com o irmão da nossa igreja, inclusive coronel do Exército, coronel Marcelo. Eu não sabia isso, eu não fazia isso. Hoje faço. Toda vez que o coronel Marcelo ia sair com a esposa, ia na igreja, ele tinha uma caminhonete dessas F100 grande, e eu via que a irmã Eude vinha, ele abria a porta. Irmão, desse jeito todas as vezes. Nós íamos para a porta da igreja para a gente ver se ele realmente fazia isso. Ele abria a porta, pegava a mão dela, ela subia na caminhonete, ele batia a porta e perguntava, você está bem? E eu ficava olhando aquilo, eu digo, não é possível? E eu aprendi isso. Hoje, eu não sou mais como eu era antes, e como vocês às vezes são. Quando a gente vai sair, as nossas esposas gostam sempre de ser mais atrasadas. De vocês gostam também? Sempre tem alguma coisinha para ver lá dentro. É a bolsa que esqueceu, é um cabelo, é um reto. Tem? A de vocês tem esse problema? Eu pensei que era só a minha. Geralmente nós botamos a primeira camisa que a gente acha, não é? Porque para a gente, eu pelo menos sou assim. Eu pego a primeira camisa, é aquela que está ali, eu vou jogando, e já vou saindo. E eu chegava no carro e começava a buzinar, Bi, vambora, está demorando, vambora, eu já vou. E a pobrezinha vinha correndo. Aí quando ela nem fechava a porta do carro, a gente já... Vocês fazem assim também, né? Aí eu aprendi que a gente deve ser educado com a nossa esposa. Sabe por quê? Porque a gente faz isso com os outros.
A gente faz isso com um colega de serviço. Faz ou não faz? Por que eu não posso ser assim com a minha esposa? E aí eu aprendi. Elas querem que a gente seja educado, que a gente a ame, que a gente possa olhar para ela e dizer uma palavra de amor. Quantas vezes você diz durante o dia que você ama a sua esposa? Diz aí para mim, quantas vezes? Vai lá, Tavares. Hein? Hein? Quantas vezes você chega para sua esposa, não precisa ser porque geralmente a gente diz isso quando tem encontro de casais, né? Quando tem encontro de casais, né? Aí o pastor, quem está dirigindo, diz, diga que ama a sua esposa, você diz, eu te amo, né? Mas assim no dia a dia, no trabalho, né, Machado? No trabalho, ela está lá trabalhando, te ajudando, e você chega assim, dá um beijo na cabeça dela e diz, amor, eu te amo. Rapaz, ela se desmonta. Experimenta fazer isso. Experimenta. Você sair no dia a dia, vai no trabalho, vai ali na feira, vai num lugar e traz um bombom, daqueles bombonzinhos som de valsa. Não tem aqueles bombons som de valsa? Experimenta trazer um e chegar para ela, antes de você falar com o cachorro, que a gente tem a mania de primeiro falar com o cachorro, e dizer para ela, meu bem, eu estava lá no comércio e lembrei de você, trouxe esse bombom para você. Rapaz, você vai ter uma noite maravilhosa. É tudo o que elas querem. Seja grato à sua esposa, porque foi essa que Deus te deu. Foi essa que deixou tudo para viver com você. Foi ela. Não foi aquelas artistas de televisão, não, que a gente acha bonita. Foi ela, né? Aquelas nem olha para a gente. Nem olha. É aquela que está vivendo com você. Quantas vezes, depois do almoço, aquele almoço gostoso que ela faz, ontem eu comentei que a minha esposa, ela é boa cozinheira, ela faz uma galinha, genial. Quantas vezes depois do almoço você já olhou para ela e disse assim, bem, obrigado pelo almoço. Você diz isso? Não, ela tem a obrigação, pastor, de fazer. Ela não tem essa obrigação. Sabe por que ela faz? Porque ela te ama. Seja grato a Deus. Erga um memorial de gratidão pelos teus filhos, pela tua esposa, pela tua casa, pelo teu salário que tu ganha. Pastor, eu ganho tão pouco que eu sei nem agradecer. Mas se você olhar que tem pessoas que nem esse pouco que tu ganha, ele ganha, você vai começar, no dia que você receber seu soldo, seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é fechar os seus olhos e dizer, Pai, muito obrigado pelo meu sustento. Muito obrigado. Erga um memorial de gratidão a Deus. Erga um memorial de gratidão a Deus, mas erga também um memorial de serviço. Memorial de serviço. O que você tem realizado para o reino de Deus? O que você tem realizado para o reino de Deus? Começa a pensar agora, meu irmão. O que os seus filhos, os seus netos saberão que você fez no futuro por essa igreja? Quando assumi a igreja de Primeira de Itumbiara, eu vi logo que tinha um prédio de educação cristã com o nome de Pereira França. Aí eu olhei, mas também não perguntei quem era esse Pereira França. E no decorrer do ministério, do andamento da vida, lá do ministério pastoral, tudo que a gente ia fazer, alguém dizia assim mesmo, se o Pereira França tivesse vivo. Aí aquilo começou a me incomodar, e eu um dia perguntei, eu digo, irmão, quem foi esse Pereira França? Não, pastor,
Isso foi um homem aqui na igreja que tudo ele fazia na igreja. Tudo aquele ele fazia isso, ele fazia aquilo outro, ele fazia isso, fazia aquilo outro. Aí eu digo, e aí o que aconteceu com ele? Morreu, teve um problema cardíaco, precisava fazer um transplante de coração, não conseguiu não era o transplante mesmo do coração, ele tinha doença de Chagas. E ele gostava muito de jogar salão, futebol salão. Hoje a gente não chama de futebol de salão, chama futsal, né? E os médicos diziam, você não pode jogar, você não pode. Mas ele era teimoso, né? E ele gostava de brincar. E um dia depois, no dia que os meninos estavam brincando lá, e me contaram essa história, né? Ele se sentiu mal, levaram para o hospital, e dali ele não saiu mais e veio a óbito. E tudo naquela igreja que se falava, dizia, se o Pereira França tivesse vivo. E um dia eu, pregando, eu disse assim, meus irmãos, Pereira França foi embora para o céu. E agora? Vamos levar a chave da igreja para ele? Porque parece que não tem mais ninguém. Daquele dia em diante, nunca mais eu vi ninguém dizer isso. Se levantaram homens para fazer aquilo que Pereira França fazia. Quais são as marcas que você vai deixar aqui? Para que seus filhos possam ver. Eu estou vendo que quem mexe com a transmissão aqui, né, é o Pedro, né, que filma e que mexe ali. Lá na igreja é meu genro, né, o José Anderson. E eu espero que o Pedro passe isso para outros também aí, sabe por quê? Porque se Pedro for para a glória, vai acabar a transmissão. Vai acabar. Aí os filhos de Pedro, eu conheci ontem uma moça e um rapazinho, vão chegar aqui, e quando olharem esse pedestal aí, se ainda for esse pedestal, vai dizer assim, olha, era meu pai que mexia aqui. Qual é o memorial de serviço que você está deixando nessa igreja? Se você partir, alguém vai olhar alguma coisa nessa igreja e vai dizer, foi o fulano de tal, alguém? Diz aí para mim. Vai lembrar de você? Ou você vai passar despercebido? Se você for à primeira igreja batista em Nova Marabá, da qual sou pastor já há 25 anos, em 2 mandatos, o primeiro foi 10 anos, e o segundo está em 15 anos, tem um pé de jambo, pastor Lauro, bem de frente, e eu não deixo ninguém tocar naquele pé de jambo. Aquele pé de jambo aconteceu o seguinte, a nossa irmã zeladora, ela trouxe da casa dela uma sacolinha com jambo. Sabe o que é o jambo que eu estou falando, né? Aquela frutinha gostosa, né? E ela trouxe, e essa zeladora, ela está aposentada, mas ainda está na igreja hoje. E ela chegou para mim e disse, pastor, eu trouxe para o senhor, era mais ou menos uns 5 jambozinhos, né? E eu peguei, comia uns 2 ou 3, e peguei um daqueles caroços, né? E brincando com ela, foi uma brincadeira, na realidade, na época. E eu fui na frente, onde ela estava varrendo a frente da igreja, nesse tempo ainda era chão, e ela estava varrendo, e eu peguei uma facazinha, fiz um buraco, e disse assim, irmã Júlia, eu vou plantar esse pé de jambo aqui, porque quando ele crescer, eu vou comprar um carro, que eu não tinha carro nessa época, eu vou comprar um carro, e esse pé de jambo vai fazer sombra para me botar o carro. Mas isso foi uma brincadeira, eu confesso que eu não falei aquilo pensando que... E meus irmãos, não há de ver que o pé de jambo nasceu. E esse pé de jambo hoje é um pé de jambo grande, de vez em quando a gente tem que mandar dar umas aparadas nele. E ela brinca comigo, ela diz assim mesmo para os irmãos, olha, ninguém mexe no pé de jambo do pastor. É um memorial. É um memorial. Que memorial de serviço você está deixando aqui nessa igreja? O que você faz nessa igreja? Qual é o teu trabalho? Porque a gente tem aquela mania de achar que na igreja só quem tem que trabalhar é o zelador, pastor, mulher do pastor, bota mais um aí para quebrar o galho. A secretária da igreja. Esses aí são pagos para isso.
É o Senhor que recebe para orar. A gente acha isso, a gente acha que é só o pastor. Me diz aí, irmão, qual foi o dia que você pegou assim e disse, olha, eu estou vendo que aquelas janelas da igreja estão meia ruinzinha lá. Eu vou lá, esse sábado à tarde eu vou lá, estou de folga, eu vou dar lá uma ajeitada na janela da igreja. Quando foi que você fez isso? E às vezes, irmãos, eu como pastor já há muito tempo, e pastor na primeira igreja, temos muitos profissionais. Eu digo que os melhores profissionais da cidade estão na nossa igreja. Os melhores professores estão aqui na igreja. Os melhores mecânicos, os melhores marceneiros, os melhores pessoas que mexem com informática, estão na igreja. Mas ele é o melhor lá fora. Para a igreja, ele não faz nada. E muito quando faz é empurrado pelo pastor. Estou dizendo isso porque é o que acontece comigo lá na igreja. É o que acontece comigo. Nós temos um irmão lá, que ele é o maior construtor ali daquela região, Zé Carlos. Ele, inclusive, nesse momento, deve estar fazendo um culto lá na feira, porque nós temos todo domingo, antes da escola bíblica, nós temos um culto na feira. E eu prego todo domingo, na feira, para depois ir para a igreja. E nesse momento ele deve estar lá, porque ele é esposo daquela cantora Kézia Aguiar. Ele é um dos maiores construtores, pega a construção lá de muita gente para fazer. E um dia, teve um problema com um pedaço lá da igreja, lá, uma área da igreja, e aí então começou a comissão de patrimônio, né, que tem aquela comissão de patrimônio. Não, porque nós temos que chamar não sei quem, nós temos que chamar não sei quem. Rapaz, aquilo foi me zangando. Nós não vamos chamar ninguém. Quem vai fazer isso é o Zé Carlos, porque Zé Carlos constrói aqui, nessa cidade, e é ele que vai fazer. Rapaz, esse homem, ele ficava assim no banco, ó. Ele se encolhia de todo jeito. Mas foi um santo remédio. Ele fez o serviço. E ele disse para mim, pastor, a partir de hoje, esse servicinho da igreja que precisa fazer aqui, ajeitar um esgoto ali, ajeitar um negócio ali, uma porta, é responsabilidade minha e da minha casa. Irmão, tem hora que a gente tem que se fazer de doido para tocar nas pessoas. E desse dia em diante, nunca mais nós tivemos esses probleminhas. Sabe por quê? Ele já entra na igreja procurando para o zelador, seu Osíris. Osíris, como é que está por aí? Como é que está por aí? Meu irmão, erga um memorial de serviço aqui na sua igreja, para que as pessoas possam ver, no futuro, aquilo que você fez para o reino de Deus. Você não está fazendo para o pastor, não. O pastor Lauro Bíblia está hoje aqui, mas amanhã não sabe. Amanhã ele deve estar em outra igreja. Você não está fazendo para ninguém, não. Você está fazendo para o reino de Deus. Se Jesus não voltar, essa igreja vai ficar aqui por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Você está vendo lá aquela quadro dos pastores? Você já viu o quadro dos pastores ali? Quantos pastores já passaram por aqui? E quantos ainda vão passar? Mas essa igreja continua. E ela vai continuar para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda a Deus por isso, meu irmão. Porque esta igreja é do Senhor Jesus. Ela não tem dono. O dono é o Jesus. E quando você estiver prestando um serviço a essa igreja, você vai estar prestando um serviço ao reino de Deus. Erga um memorial de intimidade com Deus. Memorial de gratidão, memorial de serviço, memorial de intimidade com Deus. Você ora por seus filhos? Você ora por sua esposa? Você ora por sua família? Quais os milagres
Quais os milagres que tens a contar aos teus filhos, aos teus netos no futuro? O que você vai falar para os seus filhos? O que Deus fez em você? Eu compartilhei, acho que foi com o pastor Benildo, não sei se foi com outros irmãos aqui, que há mais ou menos 22 anos atrás, a minha filha mais velha, 22 anos, sim, 22 anos atrás, minha filha mais velha, não, 20 anos atrás, precisamente, minha filha mais velha fazia o último ano de fisioterapia na cidade de Santa Fé do Sul. Alguém conhece aquela região lá? É praticamente uma das últimas cidades de São Paulo antes de entrar, né, em Mato Grosso do Sul, onde tem aquela ponte, e a gente entra em Mato Grosso do Sul. Ali está Santa Fé do Sul, é um polo educacional. E ela estudava lá, ela fazia fisioterapia lá. E a gente costumava sempre levar ela, porque eu ia ali por dentro de Itumbiara, eu saía ali por dentro de Minas, e acabava chegando lá no Mato Grosso do Sul, e levava ela. Dava em média de 350 quilômetros, mais ou menos, da nossa casa até lá. E uma dessas viagens que eu ia levar ela, nós tínhamos acabado de gravar o CD acústico, e a gente plotou o nosso carro todo com a propaganda do CD. Era bonito, um carro, botei minha face lá, minha cara e o CD, estava bonito o carro. E nós rodamos várias cidades, e ela canta comigo, e rodamos várias cidades divulgando esse CD. E quando nós chegamos de volta a Marabá, a Itumbiara, ela precisava fazer uma prova. Ela estava fazendo o curso e ela precisava fazer uma prova. E eu disse para ela, minha filha, na segunda-feira, isso a gente chegou no sábado, na segunda-feira eu vou te levar lá para te fazer a prova. A gente saía em média de 4 horas, 5 horas da manhã. Quando estava dando lá para as 9 horas, a gente estava lá em Santa Fé do Sul, a estrada boa. E naquela viagem, nós saímos, eu e ela, eu rodei mais ou menos uns 100 quilômetros, talvez, nem deu 100 quilômetros, 90 quilômetros mais ou menos, e comecei a cochilar. Comecei a dar aquelas pescadas. Aí eu disse para ela assim, Paulinha, papai está com sono, eu vou te passar o carro e tu agora leva. Ela dirigia, e agora tu leva. E ela disse, tá bom. Aí parei o carro no acostamento, passei para o passageiro, e ela passou para o volante. E meu irmão, nós rodamos mais ou menos uns 30 quilômetros, eu dormi de um lado e ela dormiu do outro. E nosso carro virou 7 vezes na Washington Luiz. Tchá, 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 tchá. Foram os momentos mais terríveis da minha vida. O carro virou e ficou assim do lado de umas fazendas de laranja. Só que quando ele virou, ele ficou com as rodas para baixo, mas achatou todo o teto do carro. E eu, com muita dificuldade, eu consegui sair, me arranhei todo, tonto, e fui para o lado onde ela estava, e essa parte da minha filha aqui toda tinha saído assim, cortado. A pior cena que você possa imaginar foi aquela cena que eu vi, que isso me trouxe um problema de saúde depressivo até os dias de hoje. Eu não posso ouvir ou ver qualquer tipo de acidente que na minha mente vem aquela cena. E naquele momento eu não sabia o que fazer, estávamos só nós ali, eu, ela e o Espírito Santo de Deus. A única coisa que me veio ao coração naquele momento foi ir para trás do carro, era uma Santana Quanto, para trás do carro, me ajoelhei, botei a mão assim no vidro do carro, que estava
ainda rachado, estava ainda todo pipocado, e disse: Senhor, eu te sirvo desde a minha infância. Dá minha filha de volta. Foi a oração mais curta que eu fiz. Levantei e fui novamente aonde ela estava aqui, no banco do motorista. Quando eu olhei para ela, ela foi levantando o rosto, olhou assim para mim e disse: pai, o que aconteceu? Eu disse: minha filha, nós sofremos um acidente, mas Deus já está no controle. Logo veio uma primeira ambulância, e estava passando ali na região, uma ambulância pequena, dessas que é tipo uma Fiatzinha, com aquela parte de trás, encostou, e ela ia buscar algum paciente para aquela região de Jales. Aí, alguém que estava lá, foi chegando, foi parando os carros, né, os curiosos foram parando, e disse: vamos levar esse pessoal para o hospital. Aí o rapaz da ambulância falou assim: não, eu estou indo buscar um paciente, não sei aonde. O homem falou: não, senhor, não estou vendo aqui a moça morrendo e você vai buscar um paciente? Não, nós vamos levar agora. Aí começou o processo de tentar abrir a porta para poder tirar ela. Só que antes já tinha passado um carro e chegou lá na cidade de Jales, e saiu propaganda que um grande cantor famoso tinha sofrido um acidente e estava morto na estrada. Aí você já imagina, né? Aí já foi, o povo já tudo se movimentando, na Santa Casa de Misericórdia de Jales, já a equipe médica, já todo mundo esperando. E aí chegou então a ambulância, que era uma ambulância do município, já tipo uma UTI. E aí, quando foi que conseguimos tirar ela do carro, já botamos nessa segunda ambulância, e foram 15 minutos até a cidade de Jales, e foram terríveis esses 15 minutos. E quando nós chegamos lá, na cidade de Jales, meu irmão, eu não entendia o que estava acontecendo. Na frente do hospital, um mundo de gente, repórter para tudo é lado, e os médicos lá tudo esperando, e pegaram minha filha e levaram para dentro para fazer a cirurgia, e ali Deus foi agindo, e ela fez cirurgia. Nós já passamos 8 dias internados em Jales, e graças a Deus minha filha recuperou. Não ficou com nenhuma sequela. Hoje ela é a vice-presidente da igreja. Nesse momento agora ela está fazendo uma reunião para tratar de um assunto lá da igreja. Ela é a vice-presidente da igreja, ela é uma das excelentes pregadoras, e eu até desafio aqui o pastor um dia a trazer ela para pregar para as mulheres. Ela é uma excelente pregadora, e hoje ela tem é professora universitária na área de saúde, e tem uma clínica de reabilitação de atletas. Ela é lutadora de Muay Thai. Ela e o esposo, eles lutam, faz esse campeonato e tal, e como ela mexe com isso, ela fez essa clínica lá de reabilitação de atletas. Então, ela trabalha com reabilitação de atletas. E o que eu disse tudo isso para vocês, para dizer uma coisa: minha filha tem uma cicatriz aqui na sobrancelha, onde foi feita a cirurgia. Bem aqui ela tem uma cicatriz. Muitas pessoas, muitos médicos já disseram: doutora Paula, por que a senhora não faz? Porque você sabe que mulher é vaidosa, né? Então, ela não tem um pedaço da sobrancelha. Ela tem só uma pontinha da sobrancelha. Às vezes, em algumas festas, ela ainda passa um lápisinho, mas ela não tem essa parte da sobrancelha, porque bem aqui está a cicatriz. E muitos médicos lá, até médicos da igreja, disseram: Paula, por que você não faz uma cirurgia plástica? Hoje é tão comum isso aí é coisa simples. Ela disse: não, aqui está o memorial do milagre que Deus fez na minha vida. Toda vez que eu olho no espelho e vejo essa cicatriz, eu lembro que Deus ressuscitou a minha vida. Você precisa erguer memoriais, milagres. Qual é o milagre que você vai contar para os seus filhos? Diga aí. Qual foi o milagre que Deus fez na tua casa? Qual foi o milagre que Deus fez na tua saúde?
O Pedro ali fez uma cirurgia bem complicada, né? Bem delicada. Ele tem eu percebi que ele tem uma marca, uma cicatriz. E quando, como é o nome do menino dele, menor? João Pedro tiver rapaz, e disser: papai, o que é isso? Sabe o que o Pedro vai dizer? Foi o milagre de Deus na minha vida. Qual é o milagre que você pode contar aos seus filhos? Diz aí, qual é o milagre? E quando nós temos milagre, nós temos que falar dele. Temos que falar dele no culto, temos que falar dele nos pequenos grupos multiplicadores, temos que falar dele para os nossos vizinhos, porque eles são milagres de Deus na nossa vida. Deixe-me dizer uma coisa a você. Os milagres que vivemos hoje não devem ser ocultados. Vou dar uma dica aqui para o pastor, o que a gente faz hoje na igreja. Os nossos cultos, nós temos 2 cultos de oração na quarta-feira. Nós temos um culto 6 horas da manhã, das 6 às 7. Este culto é um culto que a gente chama culto do impossível. Eu até brinco lá na igreja, que eu digo: você só vem para este culto orar se você tiver um problema, algo na sua vida que você acha que é impossível que aconteça. Se não, vem para o culto da noite, que é o culto da vitória. Porque esse culto aqui é o culto de desafiador. Muita gente não gosta de acordar cedo para orar, não. Mas, meus irmãos, é incrível que esse culto da manhã dá mais gente do que o culto da noite. E eu comecei com essa história, e aí eu comecei fazendo um café. Então, eu chamo o café com o pastor. Então, você vem na quarta-feira, às 6 horas da manhã, a gente ora, não tem música, não tem, é oração mesmo. A gente se ajoelha, a gente ora, a gente clama ao Senhor, e logo após tem um café, que eu intitulei Café com o Pastor. E como eu comecei, quando a gente começou, dava 4, 5 pessoas, aí eu digo: as 4, 5 pessoas, eu faço uma garrafa de café, levo um litrozinho de leite, né, levo 4, 5 pão de queijo, qualquer coisa. Só que o culto foi crescendo. O culto foi crescendo. Quando foi um dia, eu disse: irmãos, eu não estou dando mais conta de fazer esse café sozinho, não. Aí hoje nós criamos o hábito, né? Eu faço o café, isso é uma tarefa minha de fazer o café. Eu tenho as garrafas que eu faço em casa, eu moro próximo da igreja, e eu faço 2 garrafas de café logo cedo, e um irmão leva o leite, outro leva bolo, outro leva não sei o quê. No final das contas, tá. Uma coisa que eu acho muito bonito, que a maioria dos irmãos que vão, todos trabalham. E grande maioria vão com seus uniformes de trabalho. Militares, são pessoas que trabalham em lojas, são guardas municipais. E fica tão bonito, porque dali eles já vão para o trabalho. Toda quarta-feira, com chuva ou com sol, tem o nosso culto do impossível. E à noite nós temos o culto da vitória. O culto da vitória, ele já é um culto onde a gente tem um ensino bíblico, e nós temos uma parte que os irmãos vão contar o milagre que Deus fez na sua vida. Aí eu dou uma instrução aos irmãos que vão falar, que não seja muito longo, para que deem oportunidade aos outros. Então, naquele momento, você vai contar, não é aconteceu comigo ontem, não. Tem irmãos que contam milagres que aconteceu quando ele nem ainda era casado. Mas ele compartilha. Aí você: mas para que isso, pastor? Porque isso incentiva os outros irmãos a crerem no poder de Deus. Porque o irmão vai dizer: poxa, mas se aconteceu com o irmão fulano, vai acontecer comigo também. Vai acontecer comigo também. E esses dias para trás, teve um irmão que foi contar um testemunho lá, que eu achei muito interessante,
que ele comprou uma caminhonete da Ford, essas... Não é? Não, da Ford. Essas bonitas que estão saindo da Ford agora aí. Como é o nome? É Ranger, né? E ele comprou a caminhonete e ele ficou naquela de amanhã eu vou fazer o seguro. Amanhã eu vou fazer o seguro. Não vou sair daqui de Marabá. Aquela velha coisa, não, estou seguro, né? Meu irmão, com 15 dias, ele foi abordado por assaltantes que levaram a caminhonete dele. Graças a Deus, não fizeram nada, assim, só aquele impacto de você ver uma arma, né, na porta da casa dele, aquele famoso entrando em casa, né? Aquele impacto, e pegaram a caminhonete dele e levaram. Esse homem ficou triste, choroso e tal, e a gente começou a procurar, e informação, bota no grupo, e ele foi no culto. E de manhã, pedindo oração, com 30 dias, não deu nem 30 dias que a caminhonete tinha sido roubada, acho que uns 20 dias, ele recebeu um telefonema, né, para o lado de Imperatriz, e informando que a caminhonete dele tinha sido encontrada e estava numa delegacia, e esse homem saiu como uma bala para lá para buscar a caminhonete, e a caminhonete estava em perfeito estado, não tinha nada arrebentado, perfeito estado a caminhonete. E, meus irmãos, vocês acreditem, ele, quando abriu a caminhonete, que abriu a porta da caminhonete, tinha um folheto da igreja, esses folhetos comuns, com uma mensagem, que estava no banco da caminhonete. E a primeira coisa que ele olhou foi aquele folheto, que era um folheto que era dele e que estava na caminhonete. O que nós deduzimos da história toda, né? Que quem roubou aquela caminhonete deve ter lido aquele folheto. Nós deduzimos, não vamos dizer que foi, né? E eu acho que alguma coisa, algum milagre aconteceu, de que quem roubou aquela caminhonete deve ter dito: vamos largar esse carro aqui, deixa ele para trás aí, né? Ou se utilizarem algum roubo, alguma coisa, ninguém sabe, mas ele pegou a caminhonete de volta, graças a Deus hoje ele já fez o seguro, e claro que ele está com trauma, né? Muito trauma ainda, porque ele diz que quando vai chegar em casa, parece que aquela cena vem novamente, né? E, meus irmãos, nós precisamos contar. E ele contou esse milagre no nosso culto. Nós precisamos contar aquilo que Deus faz na nossa vida. O que Deus fez na sua vida? Compartilhe. Erga esse memorial. Procure falar isso aos seus filhos. Procure demonstrar isso aos seus filhos. Então, nós precisamos erguer memoriais em nossas vidas. Memorial de serviço, vê se passa aí, passou aí? Ele está aqui comigo, né? Eu que estou vacilando aqui. Memorial de gratidão, memorial de serviço, memorial de intimidade com Deus. Queridos, durante esse congresso de homens, eu procurei trazer a vocês lições da vida de Josué, baseado no conselho que Deus havia dado a ele. E qual foi o conselho que Deus deu a ele em Josué 9? Disse: Josué, sê corajoso, não te espante. Não foi eu quem te falei? Eu vou estar contigo. Então, nós procuramos ver sobre esse conselho. E essas palavras de Deus fez Josué um homem valente, um homem corajoso. Essas palavras trouxe a Josué um guerreiro de vitória.
Lembra que eu falei aqui que nós íamos descobrir quem são os homens corajosos e os medrosos? De que lado, então, você acha que ficou? Josué foi um guerreiro valente, corajoso. Sabe por quê? Porque Josué tinha um DNA de vitória. Ele já trazia com ele a história do pai dele, de Nun. Nun foi um homem valente da sua tribo. Então ele já trazia com ele. O que eu quero dizer para você é que o seu filho precisa ver isso em você. Ele precisa saber que você é corajoso. Ele precisa crescer ouvindo sobre isso. Josué andou ao lado de Moisés. Procura andar do lado de pessoas que vão te ajudar, irmão. Procura andar do lado de pessoas espirituais, que te chamem para orar, não para outras coisas. Procura andar do lado de pessoas que sejam pessoas com pensamentos positivos. Aquela pessoa que te bota para cima. Aquela pessoa que te anima. Procura andar do lado do teu pastor. Seja amigo do seu pastor. Josué tinha um sonho, tinha um desejo. Sabe qual era o desejo de Josué? Sabe qual era o sonho de Josué? Entrar onde? Na terra prometida. Qual é o teu sonho? O que você sonha? Diz que quem não sonha, não vive. Ah, pastor, eu não tenho sonho nenhum. Coitado. Você precisa ter sonho, meu irmão. Ontem o Machado estava falando para mim, pastor, meu sonho hoje é viajar. Eu quero viajar. Eu quero andar, conhecer pessoas, conhecer lugares. É esse o seu sonho, Machado? Ele tem um sonho. Qual é o teu sonho? Você sonha construir tua casa? Você sonha construir tua casa? Quem sonha aqui construir uma casa? Esse é teu sonho. Não deixa ele morrer. Pessoas vão dizer para você que não tem condição, cara. E você vai dizer, mas eu tenho o Deus da promessa. Eu tenho o Deus da promessa. Eu não sou rico. Graças a Deus, sou rico da graça do Senhor. Mas Deus me abençoou já muito nessa vida. Muito. Além do que eu poderia imaginar. Eu já dividi meu ministério com trabalhos seculares. Eu fui militar, sargento do Exército. Aí eu pedi licenciamento e fui estudar no Equatorial, fui me tornar pastor. A primeira igreja que eu pastoreei, que eu cheguei em Marabá, quando eu cheguei em Marabá, me convidou para me dar 6 salários mínimos e uma casa para me morar. E quando nós assumimos essa igreja, ela chama Igreja Batista Luz do Evangelho, era uma igreja que foi organizada e ela não tinha telhado, ela não tinha teto. A Junta de Missões organizou, mas ela não tinha telhado, depois que construíram o telhado. Uma igreja num bairro simples. E eu assumi essa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, era eu, minha esposa, a minha filha mais velha, a Paula, era mocinha pequena, a Ana Priscila, ela era de colo, tinha 2 meses de idade e ainda não tínhamos a nossa mais nova, mas já estava aqui na minha cabeça de ter mais uma filha. E aí, meus irmãos, quando eu assumi essa igreja, o primeiro mês que eu fui receber, pastor, o salário dessa igreja, a nossa tesoureira, a irmã Terezinha Fonseca, ela chegou na minha casa com um saco de moeda, aquele dinheiro trocado que menino bota no gasofilácio, sabe?
e uma lata de leite ninho. E disse, pastor, tudo que nós temos é isto. Moço de Deus. Agora imagina, eu tinha chegado na cidade, eu tinha comprado um fogão, eu tinha comprado uma mesa, eu tinha que pagar tudo isso. E eu contava com o salário. Me desmontou. Aí, o que eu vou fazer, né? Peguei aquilo, eu e minha esposa, eu disse, bem, é o seguinte, eu vou conversar com a igreja, para a igreja me dar a oportunidade de eu me virar, né? Eu era jovem, nesse tempo eu era afoito, hoje não, hoje eu estou cansado, mas eu era afoito, pense um cara afoito, eu queria ganhar o mundo sozinho para Jesus. Aí, cheguei, reuni na outra semana a direção da igreja e disse, irmãos, olha, a igreja não tem condição de me dar os 6 salários, então eu queria que vocês me liberassem para mim fazer alguma atividade na cidade. Aí os irmãos disseram assim, pastor, o que a gente vai fazer? Nós não temos condição. O meu cunhado, chama Raimundo de Jesus, casado com a minha irmã mais velha, Eliane, eles moram ali em Capitão Poço, ali na Belém, Brasília, né? Ele conhece ali, fica perto de Capanema. E ele planta laranja, ele tem uma plantação de laranja, pimenta do reino, né? E, meus irmãos, Deus tocou no meu coração de eu ligar para Jesus. E liguei para Jesus, ele não é crente não, sabe? E eu liguei para Jesus e disse assim, Jesus, eu já tinha morado com eles quando mais novo, com 15 anos, eu morei um ano e pouco com eles lá. E eu disse, Jesus, tu tem coragem de me vender um caminhão de laranja fiado para me pagar quando eu vender o caminhão de laranja? Aí ele disse assim, tenho, Agora, tu paga só o frete do caminhão, porque o caminhão vai levar a laranja, eles, na safra, eles deixam a laranja e volta para poder ter mais renda, né? Irmãos, eu estava um dia lá na escola e falei com ele e fiquei aguardando uma resposta. Eu estava lá na igreja, uma quarta-feira, e chegou o zelador e disse assim para mim, pastor, tem um homem aí com um caminhão lhe procurando. Aí eu falei, caminhão me procurando? Nem lembrava mais da laranja. Aí eu disse, quem é? Não, ele está com um caminhão aí, disse que quer carregar de laranja, quer descarregar. Irmão, imagina uma situação, hein? Eu nunca tinha vendido laranja na minha vida, não sabia nem começar, não tinha nem onde botar um caminhão de laranja. Não sei se vocês já viram um caminhão de laranja, como eles carregam. Ele bota, tem a carroceria, e depois ainda bota mais uma grade para cima, para caber mais laranja. Aí eu fui, quando eu olhei aquela presepada, eu digo, me lasquei. De frente da igreja tinha um depósito de um senhor. Olha como é que Deus age. Olha como é que Deus age. Na frente da igreja tinha um depósito de um senhor. E esse depósito ele guardava peças velhas de carro. Era uma bagunça danada. Aí o irmão zelador disse assim para mim, pastor, por que o senhor não fala lá com o fulano lá e pede para botar essa laranja lá? Aí eu digo, é o único jeito, eu não tenho outro lugar. Fui lá com ele. Aí ele veio e disse, rapaz, você não me aluga? Eu falei, alugar, né? Porque para dar assim ninguém gosta de dar. Você não me aluga esse depósito para me botar uma laranja, que veio uma laranja para mim, eu não tenho onde botar. Aí ele disse assim, pastor, está tudo sujo aqui e tal. Não tem importância não. Aí eu acabei logo o culto de oração. Chamei os homens da igreja. Irmão, vamos me ajudar a limpar ali o depósito. Aí veio uns 4 ou 5 irmãos daqueles bacana e nós tiramos as pedras lá, assim, as coisas. Falei para minha esposa assim, vai fazer um jantar para o motorista, que enquanto ele está esperando o jantar, nós estamos aqui. E aí ela foi para casa, fez uma galinhazinha lá para eles lá. E aí nós limpamos uma parte, o caminhão entrou, abriu aquela grade. Menino, era a laranja caindo. Eu digo, agora eu estou no sal. Menino, esse movimento foi acabar mais ou menos 1h da manhã. Isso aí era mais ou menos mais 8, 8h30. E aí comecei com esse negócio de laranja. O que acontece? Esse homem dentro do depósito, tinha uma caminhonete
aquelas C10 gaseira, né? Aquelas C10 antigas, que era movida a gás. De manhã ele chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não deixa eu pegar um bocado dessa laranja para vender? Eu disse, na hora, meu irmão, foi o primeiro carro que nós começamos. Aí depois começamos a procurar quem comprava laranja. Para resumir a história, irmãos, não deu muito tempo para mim ser o maior vendedor de laranja daquela região. Ganhei dinheiro que vocês nem imaginam. Naquele tempo não tinha ladrão em Marabá, porque nós saíamos do depósito de laranja com sacolas de dinheiro. Eu arrumei uma estratégia para vender laranja, Deus nos orientou. Sabe como é que eu fazia? Tinha uma loja chamada Loja Goiás, e eles eram uma loja de construção, e eles vendiam carro de mão, esses carrinhos de mão. Aí os meninos e aquele senhor de idade chegavam comigo e diziam assim: pastor, eu quero vender laranja. Eu dizia, tu tem um carrinho? Ele disse, não, então vai lá na Casa Goiás, pega um carrinho, bota teu nome lá que eu vou te financiar um carro. Aí eles vinham com um carro, eles levavam a laranja para vender formiguinha, tipo formiguinha, porta de festa, ali, aquilo, outro, e eles pagavam o carrinho vendendo a laranja. Cada vez que eles vinham, eu descontava um pouquinho para pagar o carrinho. De manhã, meus irmãos, ficava aquela fila de carrinhos de mão. Ganhei dinheiro com laranja. Para que os irmãos tenham ideia de como Deus nos abençoou naquela temporada, que a igreja ficou de me dar 6 salários. E o meu dízimo era 10 salários mínimos. O meu dízimo. Aí nós construímos, fizemos muitas coisas. Só que aconteceu uma coisa, irmãos. O amor pela obra, aquele desejo de obra, envolvimento com a igreja começou a morrer. Eu só olhava para a parte empresarial. Na minha cabeça só tinha cada vez mais ganhar dinheiro. E um dia minha mãe veio me visitar. E minha mãe veio me visitar e viu aquela confusão. Eu quase não dava atenção para a igreja. E minha cabeça, meu envolvimento estava só com a parte empresarial. Eu tinha caminhão. Eu estava com uma estrutura. Muitas das coisas que eu tenho hoje foi de estrutura que eu ganhei naquela época. Comprei vários terrenos, locais, casas. E aí, irmãos, minha mãe veio me visitar. E a minha mãe chegou um dia, depois do jantar, e disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que decidir. Ou você vai ser empresário, vendedor de laranja, ou você vai ser pastor. Os dois juntos não dá certo. Ah, irmão, que pregação. Meu irmão, aquilo bateu no meu coração. Eu digo, rapaz, mamãe está certa. Mas eu não falei nada. Minha mãe viajou, foi embora. E um dia, chamei minha esposa e disse, Nete, a mãe falou que eu tenho que decidir. Ou eu vou vender laranja, ou eu vou ser pastor. Aí a minha esposa olhou para mim e disse assim, tu não sabes como eu tinha vontade de te dizer isso. Mas só havia uma realidade. Nós chegamos aqui num brefo danado. Nós não tínhamos nada. Hoje nós temos uma estrutura financeira muito boa. Como é que eu ia te dizer isso? Naquele dia, eu disse, eu vou ser pastor. E comecei a terminar as vendas de laranjas. Entregava laranja nessa região ali de Marabá, quase tudo. Comecei, fui vendendo, fui passando. E resolvemos trocar e construímos uma escola. Escola Batista Bom Pastor, da qual minha esposa, por muito tempo, liderou, mas aí eu tinha mais tempo para dedicar à igreja. Só para finalizar, esse homem que me
cedeu o galpão. Ele não era crente, ele é da cidade de Altaneira. É Altaneira? Para o lado do sul aí. Ele tinha 3 filhas. E uma daquelas meninas vivia no pé da Ivanete ali, porque estava sempre ali, e Ivanete falando de Jesus para ela. Ivanete falando de Jesus para ela. E um dia a mãe daquela menina disse assim: tu nunca mais vai conversar com aquela mulher da laranja, porque ela está te ensinando coisa feia, coisa ruim. E aquela menina começou a chorar e dizia para a Ivanete: tia, a mamãe não quer mais que você me fale da palavra de Deus. Resultado, essa menina chama Adalgisa. Hoje ela é casada com o tesoureiro da igreja, da primeira. Ela era sargento do exército, ela trabalha com radiologia. E o senhor que me deu lá, que não era crente, pai dela, hoje ele é da igreja adventista. Deus tinha um propósito ali. Meu querido, Deus, Ele quer abençoar nossos sonhos. Hoje eu não vendo mais laranja, graças a Deus, vivo do ministério. Mas todos os nossos sonhos, Deus realizou. Tudo que nós queríamos formar nossas filhas. Esse era o meu sonho. Eu queria ver minhas filhas formadas. As 3 filhas são formadas nas melhores universidades do Brasil, tudo particular. Todas as 3 são formadas. Eu sou do Maranhão, já falei aqui, nasci em São Luís, e eu tinha muita vontade de ter uma casa em São Luís, na beira da praia. Eu dizia assim: oh Deus, me dá um barraquinho na beira da praia. Deus me abençoou, nos abençoou, e hoje eu tenho uma casa num condomínio fechado na beira da praia. Graças a Deus, foi uma grande bênção do Senhor. Eu gosto de mexer com bicho. Gosto demais de bicho, gosto mais inclusive até eu ia cantar uma música aqui, Vida na Roça. Vida na roça é tão tranquila, quando a gente serve a Deus, nada atrapalha, no silêncio Ele fala. Não troco o meu sertão por nada deste mundo, no sertão é onde a gente fica mais perto de Deus. É linda essa canção. E hoje a gente tem a nossa chácara, quase um alqueire de terra. Tudo porque eu não abri mão dos sonhos que Deus tinha para mim. Não abra mão dos teus sonhos. Deus vai te abençoar. Falei também, meus irmãos, que Josué tinha uma visão. E a visão de Josué era uma visão positiva das coisas. Na segunda mensagem nós falamos que Josué deixou marcas. Marca de coragem. O que mais você lembra? Marca de obediência. E marca de família. Família. Josué deixou essas marcas. E eu encerrei esse congresso hoje, falando que Josué ergueu um memorial. Ele deixou uma lembrança. Ele deixou uma marca, algo que você precisa deixar para que os outros possam seguir você. Espero que você tenha gostado desses dias e que Deus tenha falado ao teu coração. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor está conosco, porque o Senhor fala aos nossos corações. E obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ministrar aqui neste congresso. Creio, Pai, que essa palavra não voltará vazia. Ela vai fazer aquilo pela qual foi plantada. E nós veremos aqui homens com DNA de vitória. Veremos aqui homens que vão deixar marcas. Homens que vão erguer memoriais nas suas vidas.
no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém?